Pare um momento e pense. Quantas vezes por dia sua mente é sequestrada por pensamentos que não te levam a lugar nenhum? Aquele cenário catastrófico que você inventou sobre o futuro. Aquela conversa do passado que você fica revivendo na cabeça. Ansiedade sobre algo que nem aconteceu ainda. A gente vive em um mundo de excesso. Excesso de informação, excesso de opiniões, excesso de ruído. E esse barulho todo, lá fora, se transforma em um caos aqui dentro. É como se a nossa mente se tornasse um campo de batalha e nós, os espectadores, desorientados. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para reconquistar a sua paz mental? Uma filosofia milenar, mais atual do que nunca, que nos ensina a silenciar o ruído e focar no que realmente importa. Se você quer parar de se perder nos seus próprios pensamentos e começar a viver com mais clareza, fique comigo, porque este vídeo é para você. Mas qual é o problema? O preço do pensamento excessivo. Nossa mente é uma ferramenta incrível, mas quando ela trabalha contra nós, o preço é alto. Podemos ficar presos em um ciclo vicioso de ruminação. Reviramos o passado, remoendo culpas e arrependimentos. Também podemos ficar obcecados com o futuro, tentando prever cada passo, imaginando cada obstáculo, tentando adivinhar o resultado de nossos planos. O resultado? A gente se desconecta do único momento que realmente existe: o agora. A gente se perde da vida real. Nosso corpo está aqui, mas nossa mente já está em outra dimensão, vivendo problemas que já passaram ou que ainda não existem. Isso nos leva a um estado constante de alerta, de ansiedade. E se? Se torna a pergunta mais comum na nossa mente. E como já dizia o filósofo Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase, com mais de 2000 anos, resume perfeitamente a nossa situação. Nos preocupamos com problemas que, na maioria das vezes, nunca vão acontecer. E, enquanto isso, perdemos a oportunidade de agir e de viver o presente. Outro problema comum no mundo atual é o excesso de fontes de desinformação. As chamadas fake news só aumentam a pressão sobre nossa mente. A desinformação só piora tudo. As fake news se tornaram um terreno fértil para pensamentos nocivos, especialmente na internet. A gente se preocupa com notícias falsas, com boatos sem fundamento, e se enche de medo e raiva por algo que nem é real. E o pior, nem percebemos que estamos sendo enganados. Por exemplo, uma história de um complô que se propaga rapidamente e só existe nas redes sociais. É comum nos apropriarmos desses pensamentos e acabamos nos desconectando da realidade, como também nos afastando das pessoas, criando um abismo de desconfiança e polarização. Portanto, quando nossas emoções são sequestradas por narrativas falsas, a nossa energia, que deveria ser usada para o que importa, é gasta em um combate imaginário. Um desperdício completo. Mas a boa notícia é que o estoicismo nos oferece um kit de ferramentas poderoso para enfrentar esse desafio. É hora de entender como. Como dizia Epiteto, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Portanto, se você quer assumir a sua vida, ter paz em sua mente e serenidade em seus pensamentos, continue comigo, pois na sequência daremos dicas baseadas no estoicismo. Então, como blindar nossa mente e manter a qualidade de nossos pensamentos? Os estoicos têm a resposta para essa questão. Mas entenda, o estoicismo não é sobre suprimir emoções, mas sobre direcionar nossa energia para o que podemos controlar. E a nossa mente é o nosso maior domínio. Agora, seguem dicas práticas baseadas no estoicismo. Dica 1. A prática da mente atenta. Mindfulness estoico. Os estoicos eram mestres em observar seus próprios pensamentos. Eles praticavam o que hoje chamamos de mindfulness.
A ideia não é lutar contra um pensamento, mas apenas observá-lo, como se estivesse assistindo a uma nuvem passar no céu. Você percebe que ele está ali, mas não se deixa levar por ele. Apenas observa, sem reagir de forma impulsiva. Exemplo prático. Em uma discussão, normalmente somos tomados por uma onda de raiva. Perceba como a sua mente é invadida por pensamentos conflitantes. Ao prestar atenção em si, você está pondo em prática o que chamamos de atenção plena, pois você está percebendo a presença destes pensamentos antes de agir. Entenda, um pensamento agressivo tem o poder de gerar uma ação igualmente agressiva. Portanto, ao ter consciência que pensamentos nocivos estão na sua mente, você consegue criar um espaço entre estes pensamentos e a sua reação, ajudando a desenvolver seu autocontrole. Mas não basta ter ciência da presença de pensamentos rondando nossa mente, é preciso também decidir qual é a reação apropriada para cada um deles. Para isso, observe nossa próxima dica. Dica 2. A dicotomia do controle. Esta é a mais importante lição. O filósofo Epiteto resumiu isso de forma brilhante. Das coisas, algumas estão em nosso poder, outras não. O que está em nosso poder? Nossas opiniões, nossas ações, nossos julgamentos e nossos desejos. O que não está? A opinião dos outros, eventos externos, a economia mundial, o passado ou o futuro. Você não pode controlar o trânsito, mas pode controlar como reage a ele. Este é um exercício diário de desapego do que não nos pertence. Portanto, quando perceber um pensamento, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, aprenda a aceitar de forma consciente e deixe seu pensamento ir. Para aprender a fazer isso, observe nossa próxima dica. Dica 3. O diário de reflexão. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, escrevia suas reflexões em um diário. Este hábito é uma forma poderosa de clareza mental. Ao colocar seus pensamentos no papel, você os organiza, os desafia e os desmistifica. Quando você escreve sobre uma preocupação, ela muitas vezes perde a sua força. O ato de escrever é uma forma de externalizar o caos interno e criar ordem. Tente. No final do dia, anote os pensamentos que mais te perturbaram e pergunte-se: os pensamentos refletiam situações sobre meu controle? Onde me deixei levar por impulsos? O que posso ajustar amanhã? Você verá que muitos pensamentos são irrelevantes ou fantasias criadas por nossa mente que sequer reflete a realidade. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Esta é a grande lição. Não podemos controlar cada pensamento que invade nossa mente, mas podemos escolher quais deles merecem a nossa atenção. O estoicismo nos convida a ser o jardineiro da nossa mente e a cultivar somente o que nos faz crescer. Comece pequeno. Durante o dia, quando se pegar perdido em um pensamento sobre o futuro ou sobre o passado, pare, respire e volte sua atenção para o que você está fazendo neste exato momento. O ar que você respira, o chão que você pisa, a tarefa que tem em mãos. Lembre-se da sabedoria de Sêneca. A vida, se souberes usá-la, é longa. E o melhor jeito de usá-la é vivendo o presente, com a mente presente. É a forma mais nobre de honrar a sua existência. Se este vídeo te ajudou a refletir, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa silenciar a mente. E me diga nos comentários, qual dessas dicas você vai começar a aplicar hoje? A gente se vê no próximo vídeo.